Um vídeo elaborado pela monitoria do módulo de sistemas reguladores e hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação da urina. Na formação da urina, nós vamos ter a ocorrência de alguns processos, como o processo de filtração, reabsorção, secreção e excreção. Esses processos vão ocorrer no que nós chamamos de unidade funcional do rim, o néfron. Por dia, os nossos rins são capazes de filtrar cerca de 180 litros de sangue. Esse sangue ele vai entrar pela artéria renal, posteriormente vai para artérias menores e, por fim, ele vai se encontrar aqui na arteríola eferente e vai em direção aos capilares glomerulares. Ao chegar aqui no glomérulo, vão encontrar também barreiras que farão com que haja a filtração. Além dessas barreiras, vai ocorrer também uma pressão nessa cápsula com que a filtração ocorra. Essa barreira ela vai ser essencial para que células sanguíneas e proteínas não passem para o filtrado. Em condições normais, elas ficarão aqui no glomérulo e depois voltarão para a corrente sanguínea pela arteríola eferente. Então, vai ocorrer uma pressão nessa cápsula e vai fazer com que esse sangue seja filtrado. O que resulta dessa filtração nós chamamos de filtrado, que é um líquido composto por solutos dissolvidos em solvente. Posteriormente, nos demais segmentos do néfron, ocorrerá o que nós chamamos de reabsorção, que é um processo em que o filtrado, nós temos solutos nesse filtrado. Esses solutos eles saem do lúmen do néfron e voltam para a corrente sanguínea. E também teremos processo chamado de secreção, que essa secreção ela vai ser o quê? Substâncias que estão aqui na corrente sanguínea voltam para o lúmen. O túbulo contorcido proximal, que é esse que está aqui, é onde nós vamos ter a maior parte de solutos e dissolventes reabsorvidos. Esse segmento, o túbulo contorcido proximal, vai proporcionar a reabsorção. Essa reabsorção ela pode ser ativa ou passiva. E as células tubulares elas vão precisar usar transportes, de membrana para criar gradientes de concentração ou eletroquímica. O movimento resultante do sódio e de ânions do lúmen para o líquido extracelular, ele vai diluir o líquido do lúmen e vai aumentar a concentração do líquido extracelular, de modo que a água ela sai do túbulo por osmose. Como nós podemos ver, dos 180 litros de sangue que foram filtrados, somente 54 litros chegam ao final do túbulo proximal, o que confirma, a grande reabsorção que ocorre aqui nesse túbulo proximal. Além de água, nós vamos ter a reabsorção de glicose, nós vamos ter a reabsorção também de aminoácidos, íons e outros metabólitos que vão ser reabsorvidos por transportes, que pode ser ativo ou passivo. Aqui nós temos uma demonstração de como ocorre essa reabsorção. Aqui nós temos que o sódio ele é reabsorvido por transporte ativo, que o gradiente eletroquímico ele vai impulsionar a reabsorção de ânions. A água ela vai ser reabsorvida por osmose e ela vai seguir a reabsorção do soluto. E a concentração de outros solutos ela vai aumentar
à medida que o volume do líquido do lúmen diminui. Então, esse líquido ele vai para o líquido extracelular, à medida que alguns solutos eles ficam aqui no lúmen do túbulo, o que vai aumentar a concentração da urina. Os solutos permeáveis eles serão reabsorvidos por difusão. Aqui nós temos a reabsorção de sódio no túbulo proximal. O sódio ele entra na célula pelas proteínas de membrana, movendo-se a favor do seu gradiente eletroquímico. Ele vai ser bombeado para fora, na superfície basolateral da célula, pela bomba de sódio e potássio ATPase. Bom, aqui nós temos a reabsorção de glicose ligada ao sódio no túbulo proximal. Lembrando também que aminoácidos e outros metabólitos orgânicos e alguns íons são também absorvidos por cotransporte dependente de sódio. Então, aqui nós temos o sódio, que ele vai se mover a favor do seu gradiente eletroquímico, e quanto vai puxar a glicose, que vai se mover para dentro da célula contra o seu gradiente de concentração. A glicose, ela vai usar uma proteína, né, chamada de GLUT, para ser transportada. Então, o sódio, ele é bombeado para fora pela bomba de sódio ATPase. Uma coisa boa para lembrar aqui é que esses transportes, eles podem atingir a saturação. A saturação é a taxa de transporte máximo, e ela vai ocorrer quando todos os transportadores disponíveis estão ocupados. Então, no caso da diabetes e no caso também da ingestão alta de açúcar, né, essa glicose, esse transportador de glicose, o GLUT, pode ser que haja uma alta concentração de glicose e não haja receptores suficientes para fazer o transporte dessa glicose, o que vai fazer com que moléculas glicose fique aqui concentrada no lúmen do túbulo e seja posteriormente excretada na urina se não for reabsorvida. Bom, a reabsorção ela não vai ocorrer somente no túbulo contorcido proximal. Ela vai ocorrer também em outros segmentos do néfron, como a alça de Henle, o túbulo distal e o ducto coletor. Mas lembrando que a maior parte, né, o segmento que vai mais reabsorver substâncias e solvente é aqui no túbulo contorcido proximal. De 180 litros que foram filtrados na cápsula de Bowman, somente 54 litros chegarão aqui no final do túbulo proximal. Aqui nós temos a alça de Henle. Essa alça de Henle, ela vai ser responsável, vai ser o principal local de formação da urina diluída. Aqui no ramo descendente, nós temos a reabsorção de água, uma maior reabsorção de água do que o ramo ascendente. Teremos aqui também uma reabsorção passiva de ureia e também teremos a reabsorção de sais. Já no ramo ascendente, nós temos uma menor reabsorção de água e uma maior reabsorção de sais. O túbulo distal, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor também farão reabsorção. Essa reabsorção, tanto do túbulo distal quanto do ducto coletor, ela vai fazer com que haja uma regulação do balanço de sal e de água. Essa regulação ela vai ser regulada por alguns hormônios. Aqui no túbulo distal, nós temos a regulação do balanço de sal e água pela ação do hormônio antidiurético, ou ADH. Esse hormônio antidiurético, ele vai promover a formação de canais de aquaporina, e esses canais de aquaporina vai fazer com que a água seja reabsorvida. Se a água vai ser reabsorvida, vai fazer com que a urina fique mais concentrada.
Aqui no ducto coletor, nós temos a reabsorção de água e de sais por ação da aldosterona. A aldosterona ela é produzida lá na suprarrenal e ela vai fazer com que haja um aumento da reabsorção de sódio. Se vai haver um aumento da reabsorção de sódio, consequentemente, vai ter uma reabsorção de água. Tanto aqui, né, na final da alça de Henle, nós tivemos, né, a reabsorção de soluto de solvente e somente 18 litros chegaram ao final da alça de Henle. No túbulo distal e no ducto coletor, né, nós temos uma baixa reabsorção, mas com a ação desses hormônios, né, esses hormônios vão promover essa reabsorção de sal e de água, vai concentrar a urina e vai fazer com que mais ou menos 1,5 litro de urina seja excretada para a bexiga. Outro processo fundamental na formação da urina é a secreção de substâncias. A secreção ela é um processo que vai ocorrer do sangue, então, substâncias que estão na corrente sanguínea vão ser separadas e vão ser levadas para o lúmen. Né? Nós temos secreção de potássio, secreção aqui no túbulo distal, ou no túbulo proximal, no túbulo distal e no ducto coletor. Nós vamos ter a secreção de potássio, de hidrogênio e muitos outros metabólicos que são produzidos no corpo. A secreção ela vai tornar o néfron capaz de aumentar a excreção de uma substância. Então, se essa substância ela foi secretada, ela muito facilmente será excretada. Ela só não será excretada caso ela seja reabsorvida novamente. Mas essa secreção, né, de potássio e de hidrogênio no caso que quando o sangue está muito ácido, vai haver essa secreção de hidrogênio para manter, né, vai ser importante na regulação homeostática desses íons e além disso, de muitos outros compostos que vão ser secretados. Esses compostos, eles vão incluir. Que compostos são esses? São metabólitos que são produzidos no corpo e substâncias que são trazidas para dentro do corpo também. E por fim, né, nós vamos ter a excreção. Eu chamo a atenção aqui para esse termo secreção e excreção. É bem comum que haja uma confusão, mas vocês lembrem sempre que a secreção ela vai ser uma separação das substâncias. Então, substâncias que estão na corrente sanguínea, elas vão ser separadas e vão ser jogadas no lúmen do néfron. E a excreção é a excreção total. Substâncias, né? Vamos dizer, aqui a urina, ela foi excretada, ela foi jogada para a bexiga, né? E posteriormente para fora do corpo. Então, a quantidade excretada de urina, ela vai ser resultante dos processos de filtração, reabsorção e secreção.